Pessoal, começando aqui falando um pouquinho da primeira ferramenta, que é nosso score qualitativo, tá? Qual que é a ideia? A gente sabe que para investir em empresas de qualidade, a gente tem um benefício em rentabilidade, também por ser um acionista minoritário, a gente tem que olhar fatores de governança, até porque um dos principais pontos do mercado de renda variável é a assimetria informacional, e a coisa que a gente menos tem na vida é tempo, né, Stuart? Aqui no dia a dia de trabalho e tal, a gente sabe que o investidor pessoa física não é um investidor profissional que fica ali olhando as ações a todo momento, entendendo, vendo todos os fatos relevantes, mas a ideia aqui é justamente que a gente não perca tempo olhando empresa ruim. Então a gente aplica um score qualitativo, entende a empresa por meio, aqui anteriormente isso era feito por humanos, tá, gente? Então a gente ficava mais de 15 dias, um mês para conseguir preencher um questionário de mais de 100 perguntas. O que a gente fez aqui? A gente estratificou todas as perguntas que eram passíveis de a gente ter dado numérico para conseguirmos classificar isso por AI. Então a gente tira a parte um pouco humana ali do negócio e tenta estratificar tudo numa nota. O que a gente chama de nota qualitativa é basicamente uma estratificação das mesmas perguntas para todas as empresas, e a gente classifica elas por setor. Aqui a gente tem... Mas como é que puxa essas informações? A gente pega todos os documentos das empresas que estão na CVM e coloca dentro da IA para que ela esteja municiada ali para conseguir fazer a análise, assim como o humano faria, né? Ele vai lá no RI da empresa, baixa os documentos, etc., e vai respondendo cada pergunta. Aqui a gente fez uma automação por IA para conseguir atacar isso. A gente tem 6 tópicos: governança, management, indústria, vantagens competitivas e barreiras de entrada, poder de barganha e os riscos e estruturas da firma. Aqui vocês vão ver, quem tiver curiosidade de entrar na plataforma, já estiver na plataforma, pode ir acompanhando com a gente. Na parte de governança, a gente acha que é o principal ponto aqui dentro, é justamente perguntas como: tem controle na companhia? Qual que é o free float? Se o acionista de referência é formador de mercado, tem interesse de longo prazo na empresa, ou seja, se o seu interesse entrando como sócio está alinhado com aquele acionista. Depois a gente entra um pouquinho se o CEO também faz parte do grupo controlador, ou se o CEO é o próprio controlador da empresa, o percentual de conselho de administração, o histórico de decisão de alocação de capital. Então, a empresa com uma boa alocação de capital vai ter um retorno sobre esse capital empregado maior, então um ROI mais alto entrega para a gente esse indicador. Parte de qualidade do conselho, se tem membros independentes ou não, também essa questão de alinhamento de interesse, transparência de DF. Na parte de management. Só antes de entrar aí, você comentou que vocês puxam lá por IA, direto dos documentos, e a própria IA vai dando uma nota. Como que ela dá essa nota, por exemplo, ali, o histórico de decisões de alocação de capital, ROI acima de 20%, nota 4. Então, o que é esse 4? O que isso significa? A nota aqui ele vai de 1 a 4, tá? A ideia 4 é muito bom e o 1 é muito ruim. Um ROI acima de 20%, com o custo de capital no Brasil que a gente roda em torno de 15%, a empresa vai entregar um retorno acima do Selic. Então a gente já classifica como 4, e acho que um ROI de 36%, então, é mais do que excepcional. Aqui a gente está olhando a VEG especificamente, que é uma das maiores empresas do Brasil, maiores e melhores histórias de empresas do Brasil. Então a gente consegue justamente pegar, para a IA não ter esse viés, não ter que fazer uma análise que seria humana, a gente estratifica tudo em número. A gente pegou um questionário que anteriormente eram de 100 perguntas e estratificamos para 50, justamente tirando aquelas que não poderiam ser mensuradas matematicamente. Uhum. A gente faz essa composição para conseguir ter notas mais concisas de acordo com o dado da empresa. E quarter a quarter a gente roda essas notas novamente. Aqui embaixo você vai ver que tem um histórico de evolução e a gente consegue ver as categorias. A gente roda essa nota novamente todo quarter para estar com isso sempre atualizado e ter um score condizente com a realidade da empresa. Aqui, como que foi esse treinamento da IA para ela saber o que é
muito ruim, ruim, bom, muito bom? Isso foi do nosso o processo que a gente já tinha de classificação, a gente estratificou as métricas, tiramos o que não podia ser feito por IA. Sobre treinamento, o nosso treinamento é justamente as regrinhas que a gente coloca para ela, para avaliar, que segue o pipeline então, original. Naquele exemplo ali, o ROI de tanto a tanto... Por exemplo, vamos pegar... É muito bom. O ROI de... Fala uma ruim aí. Empresa ruim? Casas Bahia. Casas Bahia. Se a gente for aqui na parte de governança, cadê o ROI? Qual o histórico de decisão de alocação de capital? Empresa apresenta ROI negativo e prejuízo recorrente nos últimos anos, indicando a alocação de capital ineficiente. Nota 1. Então, a gente consegue estratificar para numérico, né? Eu tiro o viés, eu não quero ter uma análise qualitativa ali por número da IA para estratificar essa nota. A ideia aqui é justamente eu posso comparar maçã e banana. Eu pego Casas Bahia e aqui já entrando numa outra funcionalidade, tá? Acho que quem tiver dúvida sobre as notas, etc., pode entrar aqui, tá disponível. A gente consegue pegar uma Bahia e uma Track and Field e comparar, apesar de estarem no mesmo setor, eu consigo ver, a Track and Field me parece ser uma empresa melhor do que a Casas Bahia, porque ela tem uma nota qualitativa. Então, aqui eu tô no setor de consumo cíclico. Quero escolher uma ação do setor de consumo cíclico. Eu posso vir aqui, olhar Track and Field, olhar Asas, olhar Grupo Mateus, não estão no consumo cíclico, mas então eu consigo escolher aqui com base no score, já falar, aqui eu prefiro olhar muito mais as 3 que estão de cá, com a nota acima de 3, do que olhar uma nota 2.4. Eu vou perder meu tempo, que é o insumo mais escasso do planeta, olhando a empresa ruim. Vou olhar a empresa ruim só se tiver uma oportunidade escandalosa ali dentro. E fica muito visual na hora que você bate o olho nesse gráfico aí, nos números ali, um do lado do outro, já tá tudo mastigado, né? Exato, eu consigo falar, Asas, Track and Field, governança, management, me parecem aqui boas coisas. Grupo Mateus, por estar num varejo ali de atacarejo, etc., o poder de barganha e tem um pouquinho mais de risco no setor e também na indústria, enquanto Asas, por eu estar vendendo para um público de maior valor agregado, eu tenho um risco um pouquinho menor na indústria e ela é a fusão do grupo Arezzo e Soma ali, eu tenho um poder de barganha muito mais alto, que fica aqui no 3.5, justamente porque é um conglomerado de marcas, etc. Então, essas notas qualitativas, a ideia é estratificar toda essa parte para a gente conseguir falar, beleza, eu já tenho toda a parte estratificada de múltiplo, que a gente tem aqui na plataforma também. Olhei, as duas estão igual de múltiplo, eu prefiro comprar que tem nota qualitativa melhor, porque ela provavelmente vai me entregar uma alocação de capital melhor, retorno melhor, tem alguma vantagem na indústria, então a gente consegue capturar todas essas nuances das empresas aqui nessa ferramenta. O mais legal é que quando você vai começar a analisar uma empresa, você tem que analisar ela toda do zero, né? Então você tem que entender o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, enfim, toda a estrutura dela. Só que você tem... Quantas empresas na Bolsa hoje? Tem umas 300, 400 aqui no Brasil? Mais de 350. Tem muita empresa na Bolsa, você não vai conseguir analisar todas. Então, se você bate o olho numa empresa aqui, você já vê que a nota está muito abaixo, talvez, dado que você já entendeu os critérios, você não precisa nem gastar o tempo analisando ela. E aí você olha as empresas melhores, você já tem um bom ponto de partida para, de fato, começar a dar aquele primeiro passo de... Beleza, entendi ali, sei lá, Itaú, BTG e Bradesco. Colocou ali os 3, eu vejo quais são os melhores para aí sim começar a aprofundar depois. Então, dependendo, pode até já ajudar de fato na tomada de decisão, mas pelo menos é um bom primeiro passo, né? Exatamente. É justamente para você não perder tempo com coisa ruim, e você vai ver que, conforme a gente for andando aqui nas outras ferramentas, a nota qualitativa é insumo para a gente usar em muitos momentos. Então, na hora que eu estou ali no radar de oportunidade, o meu score qualitativo que me dá a ordem que eu vou ver. Então, eu quero ver primeiro as que têm notas qualitativas melhores, depois eu desço meu filtro. Aqui na BH, especificamente, a gente só compra nota acima de 2.8. Então, abaixo de 2.8, a gente evita olhar. Às vezes, o pessoal, setor de educação aqui está bem em voga, etc. O pessoal conversando bastante. O pessoal fala, vou comprar Ânima aqui. A gente nem pode olhar porque está no 2,72. Aqui provavelmente deve ter alguma parte de barreira de entrada bem relevante para a Ânima, que ela destoa das demais.
Mas a ideia é exatamente essa, eu não preciso olhar a empresa do zero, eu já tenho uma ideia da nota dela, a empresa é boa, não é? Se for boa, eu já começo a ficar mais interessado em olhar ela. Então, pessoal, eu acho que o ponto aqui de relevância é justamente isso que o Stuart colocou, tá? Ter um overview da empresa sem eu ter que olhar ela tanto no detalhe. Se eu gostei, se a nota é boa, fez sentido aqui o que eu vi, aí eu vou entrar nas outras ferramentas que a gente vai ter um videozinho aí em sequência que vocês podem ir pulando e entendendo toda a plataforma.